mesma modalidade. Então, na renúncia, nós vamos pensar que ela é unilateral, que a declaração é inequívoca ou tácita. Lá, tácita, como que eu vou fazer? Lá, eu vou convidá-lo ali para um ato incompatível, como ser padrinho, ou ir a um evento comigo, a gente conviver ali juntos. Entende-se que eu renunciei ao meu direito de queixa com relação àquela pessoa, já que no meu perdão é um pouquinho diferente o perdão tácito. Então, aqui eu dependo, é um ato bilateral, eu dependo de aceitação, só que aqui eu posso fazer uma declaração inequívoca dentro do meu processo, falando lá que eu perdoo todos, e de forma expressa, o que vai acontecer? A gente tem que, ele vai ser intimado para se manifestar em relação ao perdão oferecido ali no prazo de 3 dias. Se ele ficar em silêncio, subentende que ele aceitou o perdão. Então, ele tem 3 dias aqui para ele se manifestar. Se ele não manifestou, está perdoado tacitamente, ele aceitou esse nosso perdão tacitamente. Enquanto lá no outro é diferente. Na renúncia, eu vou convidar ele, vocês vão sempre lembrar que eu convido ele para ser padrinho, é um ato incompatível. Aqui não, aqui ele é intimado para se manifestar em relação ao perdão. Se ele não manifestar, nesse silêncio, o juiz vai entender que ele aceitou tacitamente ali o perdão. Professora Cleide. Oi. Nesse caso do tácito, do perdão tácito aqui, né, desse ato incompatível, a senhora deu exemplo de convidar para ser padrinho, de sair para tomar um, na renúncia. Na renúncia, né? Perfeito. Aí, nesse contexto da renúncia, quando isso acontece, eu preciso registrar ele para levar, para provar que houve esse perdão, no caso da renúncia? A renúncia eu não preciso fazer nada de forma tácita, porque o direito de iniciar a nossa ação penal privada é meu. Então, vamos imaginar que tem ali um crime de difamação. Aquela pessoa me difamou. E eu não fui lá levar a notícia crime para o delegado. Ou, às vezes, eu fui lá, levei a notícia crimes para o delegado apurou, fez um inquérito ali, realmente verificou que tem indícios de autoria e materialidade. Quando nós temos um inquérito policial, nesse caso, da penal privada, o delegado vai devolver esse inquérito lá para o juiz intima o advogado para ir lá comparecer. Se o advogado não for, né, porque eu não quero iniciar a minha ação penal privada, porque eu renunciei de forma tácita, porque eu já voltei a conviver com essa pessoa, e eu não tenho mais interesse, já chamei ele para ir para a festa de aniversário, já falei que ele pode ser padrinho, então eu não tenho como mais exercer esse meu direito. Se eu venho a exercer, o que vai acontecer? Ele pode levar testemunhas lá e provar que eu já tinha renunciado, porque eu já aceitei ele de volta no meu convívio social, porque eu fiz um ato ali incompatível com a minha ação, né? Na prática é isso. Se a gente for imaginar na prática da renúncia tácita. Ou também eu posso renunciar, deixar pela decadência, né? Lá o meu inquérito policial, deixo lá, não manifesto, dentro dos 6 meses, também houve a decadência, acabou lá, extinta a punibilidade em relação a isso. Mas a renúncia é o que vocês mais têm que se aterem atenção, porque eu não iniciei o exercício da minha ação penal. O perdão, não, eu já iniciei, já estou na minha fase processual, já saí do inquérito policial. E aí, quando eu inicio ali com o perdão, eu tenho que ter a aceitação da outra parte. Vamos imaginar aí, no caso de difamação, que a outra parte fala, não, eu não falei isso, eu não aceito o perdão, e eu quero que o processo continue até o final. E o processo vai continuar até o final. Para o nosso perdão. Agora, tacitamente, o juiz vai intimar ele. De acordo com o nosso artigo 58 aí, ó. Concedido o perdão mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer dentro de 3 dias se ele aceita, devendo ao mesmo tempo ser cientificado de que o seu silêncio importará na aceitação. Aceita o perdão, o juiz vai dar uma sentença ali julgando extinta a punibilidade.
Professora, alcança todos, vamos dizer assim, é um grupo de 3 pessoas. Ele aceita o perdão, continua com os outros ou isso se estende aos 3? Se eu oferecer o perdão a um, aí se estender a todos. Mas vamos imaginar que 2 aceitam e 1 não. Aí 2 vão ficar fora do processo, vai sair ali da minha lide, do meu conflito ali, da minha ação penal, e o outro vai continuar, porque ele não aceitou. Vamos imaginar na difamação, eu falo que 3 ficaram me difamando, e entro lá com a minha ação penal privada. E aí, no decorrer, um fala, não, eu não aceito o perdão porque eu não estava participando, eu não difamei, eu não falei nada. E aí? Ele quer continuar com a ação penal para provar que ele era inocente. Ele tem todo o direito. E aí, o 2 vai estar extinta a punibilidade em relação a eles, mas em relação a esse terceiro que não quis, a ação penal vai continuar. Tá. Tá bom? Então, o perdão concedido por uma das vítimas não prejudica as demais. Então, se eu oferecer imaginemos que também nós tenhamos 3 vítimas, 3 ali autores da ação penal privada. Se eu, vítima, oferecer o perdão a todos, a outra vítima não quiser, ela não precisa. Então, não vai prejudicar o direito das outras vítimas. Eu posso ali, é diferente da aceitação. Aqui é eu, vítima, que vou oferecer o perdão. Imaginemos que tenha 3 vítimas, né? Lá no nosso crime de difamação aí, foram difamadas 3 pessoas. E nós entramos com ação penal às 3 pessoas. Se eu ofereço o perdão vai estender a todos os autores, os réus ali. Mas as outras 2 pessoas, necessariamente, elas não estão obrigadas a perdoar se elas não quiserem. Tá? Então, se tiver mais de uma vítima, a outra vítima não fica obrigada a perdoar. Essa manifestação aqui vai depender de cada uma das vítimas. Ao contrário, já ali dos réus. Se eu perdoo um, eu vou perdoar todos, e aí vai depender de cada um se eles vão aceitar ou não. E é o nosso próprio artigo 106 que fala, se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros. Se os outros não querem perdoar, a ação penal vai continuar em relação a eles. E aí nós vamos sempre lembrar que é diferente esse perdão do ofendido do perdão judicial. O perdão judicial é oferecido lá pelo juiz, na nossa audiência de instrução e julgamento. Lá é diferente, é o juiz que oferece. Aqui não, aqui é eu, vítima, que estou perdoando. Estou ali tentando extinguir essa punibilidade em relação à minha ação penal privada. E a perempção agora e a decadência. Vamos pensar na perempção. Já falamos aí sobre a renúncia e o perdão. Muito importante vocês saberem, para nossas questões da próxima aula, a diferença de renúncia e de perdão. Lembre-se, renúncia não inicia a minha ação penal, é unilateral, não depende de aceitação, pode ser expressa ou tácita. O perdão, já ingressei com a minha ação penal, pode ser até o trânsito em julgado da sentença penal. Nós vamos lembrar que precisa de aceitação, então é um ato bilateral, pode ser também expresso ou tácito, mas aqui no caso o tácito se ele não manifestar no prazo de 3 dias, a partir do momento que o juiz intimar ele para essa finalidade, aí nós vamos ter a nossa causa distintiva de punibilidade, tanto em relação à renúncia, quanto em relação ao perdão. Tudo é causa distintiva de punibilidade. Já a perempção, quando a gente pensa em perempção, nós vamos pensar no nosso direito de prosseguir aqui no exercício da ação penal. Em virtude ali, nós vamos pensar de negligência, quando a gente deixa a nossa ação penal lá, paralisada por mais de 30 dias, o juiz intima a gente para manifestar, a gente não manifesta, então nós vamos ter ali a perda do nosso direito de prosseguir. Diferentemente da nossa decadência, que aí a nossa decadência, nós vamos sempre pensar no direito de dar início à nossa ação penal. Então, perempção, eu já dei início à minha ação penal, deixei ela paralisada lá, ou por outro motivo não quis mais manifestar, houve uma desídia em relação à minha ação penal. E aí eu perco ali o meu direito de prosseguir.
Já a minha decadência eu nem iniciei, eu já perdi o prazo antes de dar início. Vamos imaginar no nosso prazo de 6 meses. A gente soube quem era o autor, transcorreu o prazo de 6 meses e nós não ingressamos aí com a nossa queixa-crime. Perdemos o nosso prazo por decadência. A mesma coisa da representação, se a gente não for lá no Ministério Público ou na delegacia levar a nossa representação para iniciar o nosso inquérito policial, no caso da nossa ação penal pública condicionada à representação. Aí está lá no nosso, a perempção está lá no nosso artigo 60, nos casos em que somente se procede mediante queixa, far-se-á perempta ação penal quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover seu andamento durante 30 dias seguidos. Significa que eu não tenho mais interesse na minha ação penal. Ou quando, falecendo o querelante, sobrevindo uma incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias. Então, caso falecendo ali, o CAD tem quantos dias para continuar com a ação penal? 30 dias, 60 dias, aliás, para ele se manifestar. E aqui há um entendimento que é uma briga doutrinária, que alguns doutrinadores entendem que, nesse caso do falecimento do querelante, que o juiz deveria intimar o CAD para prosseguir ali no prazo de 60 dias. Se ele não prosseguir nesse prazo, sim, ele extinguir a ação penal. Mas alguns doutrinadores entendem que não, que esse prazo aqui é o próprio CAD que tem que se manifestar dentro desse prazo de 60 dias. Não há necessidade nenhuma de intimação. Se ele não manifestar no prazo de 60 dias, sim, o juiz vai extinguir a ação ali por falta de condição de procedibilidade. Alguém quer falar alguma coisa? Então, aí prevalece o entendimento que não há necessidade de intimação. Pode falar, Pedro. O Jader. É o Jader agora? Não sei se ele falou junto comigo. Não, é porque ele abriu o microfone primeiro, aí depois ele desistiu. Ah, tá. Essa parte aí da perempção, né, dentro dessa questão do CPP, do artigo 60, nos casos do CAD, a senhora disse que tem essa briga doutrinária. Nesse segundo caso, que o juiz ele tem a manifestação do CAD de 60 dias, nesse caso aí tem que ser espontânea a iniciativa do CAD. É isso? É isso. O CAD tem que iniciar por conhecimento. Ele já sabia que já tinha uma ação penal em curso, e aí, havendo falecimento, ele mesmo já ingressa ali. Isso considerando que o querelante, né, falecido, ele tenha um advogado ou ele esteja sendo assistido pela justiça gratuita. Aí eles vão ter esse conhecimento de uma forma ou de outra, seria isso? Sim. Só que aí nós vamos trazer para a nossa prática, vamos imaginar. Se a gente está lá com defensor público, ali a ação penal privada, mas é o defensor público que ingressou aí, porque o ofendido não tem, a vítima ali não tenha condições financeiras. E aí a pessoa às vezes falece, a família nem comunica à defensoria, e o que o juiz vai fazer? Vai ficar lá com o processo paralisado 30 dias. Na prática, né, vamos pensar, o juiz vai fazer o quê? 30 dias vai intimar o defensor para ele se manifestar. E primeiro nós temos o nosso prazo inicial lá de 30 dias. O juiz intimou, ele não manifestou porque ele não sabe o que aconteceu, que ele não tem ali conhecimento do falecimento. Pensamos dessa forma. Se ele não tem conhecimento, vai acontecer do juiz extinguir lá com o inciso 1, pela não movimentação no prazo de 30 dias. Agora, vamos imaginar que seja um advogado particular. O advogado particular descobriu ali que ele faleceu. Aí, ele já pode, dentro do prazo de 30 dias, lá do primeiro que o juiz manifestou, já ingressar lá com a petição falando que ele faleceu e o CAD vai continuar. Ou, senão, ele pode aguardar os 60 dias. Ele vai ter essa possibilidade. Agora, se ele não souber, também ele vai deixar o processo paralisado e o juiz vai dar a extinção. Porque se ninguém informa e ele não tem como saber,
ele vai deixar extinguir lá no prazo de 30 dias. O juiz vai extinguir o nosso processo aí. E quando o querelante deixar de comparecer também, sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente, não é o comparecimento ali para audiência de conciliação, não. Que hoje nós estamos falando, e o poder, tanto na justiça civil quanto na criminal, está tendo audiência de mediação. Então, não é esse comparecimento aí nessa nossa audiência, mesmo porque aqui no processo penal não tem a obrigatoriedade de comparecimento à audiência de conciliação ou mediação. Lá no processo civil, sim, tem obrigatoriedade, tem consequências. Aqui, para o nosso processo penal, não tem obrigatoriedade. Então, isso daí não é causa de perempção. Ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais, ali no momento que ele deveria falar. Se ele deixar de formular, que é depois da nossa audiência de instrução e julgamento, ou dentro da audiência, o correto dos memoriais aqui, as alegações finais, é na nossa própria audiência de instrução e julgamento. Ou pode ser que tenha alguma causa de complexibilidade, o juiz dá um prazo ali para apresentação escrito. Se ele deixar de formular esse pedido depois, também é uma causa de perempção. Ou quando, sendo querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Vamos imaginar a ação, aquela empresa que não tenha nenhum sucessor depois, a ação também vai ser extinta aqui. Ação penal privada subsidiária da pública ou ação penal acidentalmente privada, supletiva, se vocês acharem todas essas nomenclaturas, é a mesma coisa. É ação penal privada subsidiária da pública, e aí vocês sempre vão fazer uma setinha. Pública, inércia do Ministério Público. Quem vai assumir a titularidade? Vai ser ali a vítima. Se não tem mais a vítima, o CAD. O CAD aqui pode assumir a ação penal subsidiária da pública. Qual a modalidade de ação penal que o CAD não pode assumir? A única modalidade é a ação penal personalíssima, ação penal privada personalíssima. O CAD não pode assumir. É a única modalidade. As outras ele pode sim aí assumir. Então, aqui, o que nós temos como pressuposto para iniciar a nossa ação penal privada subsidiária da pública? A inércia do Ministério Público. Então, o Ministério Público inerte, eu posso, em vez do Ministério Público oferecer a denúncia, eu vou oferecer a queixa-crime, que é a queixa-crime subsidiária aqui. Então, de acordo com alguns doutrinadores, ela vai além da inércia do Ministério Público, que ela abrange também toda a inércia do Ministério Público do órgão estatal. E aí nós vamos lembrar que nós podemos ter uma inércia do Ministério Público, nesse caso aqui, de diligências internas. Vamos imaginar que o Ministério Público recebeu o inquérito policial e ele está lá aguardando uma diligência dentro do próprio órgão. E aí eu posso assumir a titularidade ali, porque está havendo uma inércia do Ministério Público, mesmo que seja de diligências internas, porque se a gente pensar em diligências para o Ministério Público, para o delegado de polícia, também vai da inércia do Ministério Público, que o Ministério Público tem que respeitar o prazo legal. Se ele não entrar com ação no prazo legal, não oferecer a denúncia ali no prazo legal, sim, nós vamos entrar com a queixa-crime. Se a gente, ali a vítima tiver interesse. Se eu não tiver interesse, eu aguardo que o Ministério Público vai ali oferecer a denúncia, mesmo que passe do prazo determinado para que ele faça o oferecimento da denúncia. Lá na nossa Constituição, vem falando que é admissível a ação penal privada subsidiária da pública. Traz lá, será admitida a ação penal privada nos crimes de ação pública, se essa não for intentada no prazo legal. E aí eu trouxe aqui o HC para vocês, que o STF disse que diligências internas é causa de oferecimento de queixa-crime subsidiária, é inércia do Ministério Público. Depois, se vocês quiserem dar uma lidinha, leia aí o HC, é bem interessante. Nós temos aí, em regra, que a vítima ela tem que dar a representação, né? E aí nós temos o nosso artigo 80, aí que fala que no processo penal atinente aos crimes previstos no Código, lá no nosso CDC, bem como a outros crimes e contravenções que envolvam relação de consumo, poderão intervir como assistente o Ministério Público
os legitimados do artigo 92, aos quais também é facultado propor a ação penal subsidiária se a denúncia não for intentada no prazo legal. Essa daqui é uma exceção à nossa ação penal privada e subsidiária da pública também, com relação aos crimes previstos pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Tem também os crimes, eu trouxe para vocês algumas exceções, tá? Os crimes previstos na lei de falência. E qual é o prazo decadencial aí? O nosso prazo decadencial é de 6 meses, mas nós temos uma decadência imprópria, que é nesse caso aqui, da nossa ação penal privada subsidiária da pública. Então, nós vamos imaginar aqui que nós temos uma decadência imprópria, que é o prazo do Ministério Público ali ingressar com a queixa-crime. Se ele não ingressar, se ele perder o prazo, nós temos a decadência imprópria. Mas nós sempre vamos lembrar, em relação à ação penal privada subsidiária da pública, que o prazo de decadência para a minha queixa-crime existe. Mas, se eu entro com a minha ação penal privada subsidiária da pública, lá no caso do ofereço a minha queixa-crime, e aí eu deixo o meu processo paralisado por 30 dias, o juiz me intima e eu não manifesto, vai acontecer ali a perempção em relação à minha queixa-crime, mas a titularidade vai voltar para o Ministério Público. O juiz, nesse caso, vai intimar o Ministério Público para ver se ele tem interesse em continuar com a ação penal. Porque nós temos que lembrar que a minha ação privada subsidiária da pública, inicialmente, ela era uma ação penal pública. Então, ela nunca vai ter decadência. E também, para o Ministério Público, não tem perempção. Então, ela volta a titularidade para o Ministério Público. É ele que pode assumir ali e continuar com a queixa-crime. Eu iniciei a minha ação penal com a queixa-crime, depois o Ministério Público pode oferecer a denúncia supletiva ou complementar em relação à queixa-crime que eu iniciei a ação penal. Ele vai aí e continua com a ação penal. Ela iniciou privada, subsidiária da pública, depois ela volta a se tornar ação penal pública por inércia, né, que nós entramos ali e deixamos o processo paralisado, por inércia nossa. Então, em relação a nós, o Ministério Público continua com essa nossa ação penal privada. Lá no nosso artigo 29, vem falando que será admitida ação penal privada nos crimes de ação pública, se essa não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público, nesse caso, aditar a queixa, repudiá-la. Ele pode nem querer a queixa-crime e oferecer a denúncia substitutiva, ou ele pode ali só fazer um aditamento à queixa-crime, fornecendo ali elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, nos casos de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então, aí nós vamos pensar que nós iniciamos ali com a ação penal privada, a queixa-crime, depois, no meio, no decorrer, a ação volta a ser ação penal pública. A titularidade retorna ao Ministério Público por alguma negligência nossa aqui, por perempção no decorrer da nossa ação penal. Aí o Ministério Público pode fazer o aditamento, e aí ele pode fazer tudo novamente. Ele pode oferecer elementos novos, novas provas, novos autores, coautores. Ele pode fazer os elementos acidentais também, como circunstâncias de tempo e lugar. Ele pode fazer novamente a denúncia, com novos elementos, aditando ou repudiando a queixa-crime, fazendo ela novamente ali. E aí nós encerramos a nossa ação penal privada e a nossa ação penal pública. Todos os princípios, todas as classificações, todas as causas de extinção de punibilidade. E agora, vocês quiserem, enquanto eu falo sobre ação penal popular, vocês podem iniciar aí os exercícios. Ação penal popular é só a título de conhecimento, não vou cobrar isso de vocês no nosso simulado da nossa prova na semana que vem, tá? A partir de agora, é só a título de conhecimento. Não vou cobrar de vocês em questões de prova do nosso simulado.
Na ação popular, nós vamos pensar aqui no habeas corpus, que na realidade o habeas corpus ele não é um recurso, né? Só uma forma da gente. No entanto, vocês devem saber que o nosso habeas corpus não precisa, qualquer pessoa pode fazer um habeas corpus, não precisa ser advogado para elaborar um habeas corpus. Dentro do nosso processo penal, a todo instante, vai caber aí, dependendo do caso, o habeas corpus, mas vocês sempre vão lembrar que o nosso habeas corpus está sempre vinculado ao nosso direito de locomoção. Quando nós temos a aplicação de uma medida cautelar, quando a gente tem a aplicação de prisões, aí nós vamos pensar no nosso habeas corpus. Qualquer cidadão pode oferecer. A denúncia também pode ser, em alguns casos, como esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, é uma notícia-crime, nos crimes de responsabilidade de infrações políticas, que não prevê pena de privativa de liberdade, só sanções administrativas. Nós também temos a ação penal adesiva, quando vocês, às vezes, procuram aí, ou que algumas questões caem a essa modalidade, que também não tem um consenso doutrinário. Nós temos aí duas correntes. A primeira fala que é um litisconsórcio entre o Ministério Público e o querelante, bem semelhante aqui à nossa ação penal privada subsidiária da pública, depois que o Ministério Público toma ali a titularidade de novo. Mas a segunda corrente fala que o Ministério Público poderia promover ação penal em um crime de ação penal privada, se ele visualizasse ali o interesse público no caso concreto. Vamos imaginar que o nosso crime é de ação penal privada, mas tem grande relevância, o Ministério Público quer aquela investigação, e aí entraria, então, aqui a participação na ação penal privada do Ministério Público. Então, o Ministério Público entraria não como subsidiário, mas como adesivo. Nós teríamos a queixa-crime, bem como a denúncia, a participação do Ministério Público. O que mais nós temos? A ação penal de prevenção penal, que é aquela que visa a aplicação de medidas de segurança, no caso dos inimputáveis, que entra ali só para a finalidade de tratamento médico, que o Ministério Público entra com a ação penal só para pedindo, em casos que a pessoa não tem condição de pagar, para que o Estado arque ali com esse tratamento psicológico, para que a pessoa vá para uma clínica psiquiátrica e fique ali fazendo o tratamento, até que ele possa ser liberado. Então, o Ministério Público pode ingressar com essa modalidade de ação penal. Nós temos também a ação penal secundária, que o crime aqui tem como regra a ação penal, depende de alguma circunstância, a mudança de espécies da ação penal. Vamos imaginar que o crime contra... um exemplo de o crime inicialmente era de ação penal privada, como os crimes contra a honra. Em outro momento, o crime já é cometido ali quando nós temos contra o presidente da República ou contra o governo estrangeiro, a ação penal já passa da ação penal pública, da ação penal privada para a ação penal pública condicionada à representação do Ministério Público. Nós temos também nos crimes de honra, algumas modalidades vão ser de ação penal privada, outras vão ser de ação penal pública, vai ser de acordo com o artigo lá no nosso Código Penal, que vai vir falando de como que vai proceder, como aqui o artigo 140, parágrafo 2º da injúria real, se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considera aviltantes, aqui nós vamos levar para a nossa ação a titularidade para a ação penal privada, para a própria vítima ali. E aí tem vários outros casos de ação penal privada, de violência com lesão corporal. Isso daqui já é importante, porque quando a gente for para a competência, a gente tem que saber se a gente tem uma violência que causa lesão corporal leve, nós vamos ter ação penal condicionada à representação. Se ela é grave ou gravíssima, já vai ser pública e incondicionada. Se for crimes militares contra a honra, vai ser ação penal incondicionada. Se for crimes eleitorais, vai ser ação penal pública
incondicionada. Mas sei que quando a gente estiver estudando competências lá, novamente, nós vamos falar sobre todas essas titularidades e a quem compete e a quem tem aqui a titularidade da nossa ação penal. Tá? E aí, faça os exercícios agora, vou dar o tempo aí para vocês, e automaticamente eu vou fazer chamada. A chamada já vai valer os 100 pontos do exercício que vocês estão fazendo. Não há necessidade de vocês me mandarem o gabarito, vamos fazer junto. Eu vou perguntando e vocês vão me respondendo aí. Alguém tem alguma dúvida?